Oiê, fala Dulce, oi galera, Ei, tudo Cris! bem? Ei, pessoal! Uhum. Tudo jóia? Tudo bem? Muito bem. E aí, E como que aí? está aí os seus reflexos? Ótimos, graças a Deus, cada vez me vendo mais e mais, como pode ser mais divertido tudo isso. E tem isso também, né? Se ver nos reflexos, se ver nos espelhos que estão à nossa volta, não precisa ser um martírio, não precisa ser doloroso. Né? Você escolhe como você vai passar pelas suas experiências. E sim, é uma escolha. Você pode olhar para isso e aprender com isso, ou sofrer horrores e chorar e se maltratar, ou se divertir, porque é divertido. Quando você consegue acessar esse fluxo aí da diversão, é mais leve até de você ressignificar, de você ver diferente, de se ver diferente nas situações. Acho que vale a pena. Não é mesmo? Não é É mesmo? isso, é isso. E assim, às vezes é assustador, né? A gente olhar para uma coisa que nos acontece, que a gente julga muito ruim, e a gente se perguntar o que tem em mim que criou isso. O que tem em mim ainda que criou essa coisa tão ruim? E aí Logo eu, a gente logo eu. percebe que, como você costuma dizer, a gente não é assim um alecrim do campo, né? Um alecrim dourado. É o alecrim dourado, Não, não é alecrim dourado nenhum. mas bora. Gente, a gente Bom, está lendo aqui, né? Essa a parte, história do amigo apaixonado. a história do cara, que é muito facinho de se apaixonar, sabe? E se você não viu ontem, aí você vai ter que voltar ontem, né, para poder ouvir a história, porque agora a gente já está nos finalmente aqui da história, né? Posso começar, Cris? Porque eu estava lendo, né, ontem sobre isso. Eu vou só ler a última frase que eu li ontem, que eu achei muito interessante, e que é onde ele convida a gente a olhar para a gente, né, e perceber que o que tem em nós, né, que causa aquilo. Aí ele fala assim: acho interessante observar que, se formos verdadeiramente honestos com nós mesmos, esse tipo de ligação não é assim tão raro. Ah, não, ele está falando da ligação entre nós e as pessoas, da gente se apaixonar por alguém que a gente vê, de repente, né, de repente vê e apaixona. E de verdade é assim que acontece, eu acho, né? Eu acho que é sempre assim, né? De repente você conhece alguém e aí percebe que tem alguma coisa a mais ali. Vamos lá. Quando acontece, o encontro usualmente se desenrola assim. Ainda que os olhos das duas pessoas se encontrem, o que elas obviamente sintam algo, uma das duas descartará o momento. Entretanto, durante uma fração de segundos, alguma coisa inegavelmente ocorre. Acontece um estado de alteração e uma sensação de irrealidade. Nesse instante efêmero, além da olhadela casual, os olhos transmitem uma mensagem. Cada pessoa estará dizendo alguma coisa à outra, naquele instante, sem que nenhuma das duas tenha consciência do que seja. Telepatia. Então, quase que se fosse uma sugestão, as suas mentes racionais criarão uma distração, alguma coisa que sirva para quebrar o constrangimento do contato. Pode ser o som de um carro ou a passagem de outra pessoa por perto. Pode ser algo tão simples como uma rajada de vento espalhando folhas do outro lado da rua, ou um simples espirro. Pode ser a pisada em um chiclete na calçada. O que importa é que, usando uma desculpa qualquer, uma das duas pessoas terá a atenção atraída
para o ocorrido e o momento se esvai. Simplesmente isso. Quando temos essa experiência, o que acontece naquele momento? O encontro do que perdemos em outras pessoas. Então, aqui nós estamos falando do espelho, né? A gente falou do espelho, do que tem em nós, se reflete na nossa realidade. O espelho do julgamento, coisas que nós julgamos, nós já não carregamos, mas nós julgamos nos outros, se reflete na nossa realidade. E essas histórias que nós estamos contando desde ontem, conta a história, né? Vai falar do espelho de coisas, pessoas, situações que nós perdemos, tá? Então, vamos lá. O encontro do que perdemos em outras pessoas. Quando nos encontramos nessas situações, estamos frente a frente com uma poderosa oportunidade de nos conhecermos de um modo muito especial. Isso é, se percebermos de que se trata o momento que vivemos. Se não formos capazes de reconhecer o momento, descobriremos, como meu amigo engenheiro fez, que esse tipo de ligação pode ser confuso e até mesmo assustador. O segredo de tais encontros é a essência do mistério do terceiro espelho. Todos nós comprometemos grande parte de quem somos para sobreviver. Cada vez que fazemos isso, perdemos alguma coisa interior, de um modo que, embora seja socialmente aceitável, nem por isso deixa de ser doloroso. Assumir o papel de adulto e sentir falta da infância depois de um rompimento familiar, perder a identidade racial quando culturas diferentes são forçadas a conviver no mesmo ambiente e sobreviver a um trauma precoce, reprimindo as emoções de dor, raiva e fúria, são todos eles exemplos de como podemos perder uma parte de nós mesmos. Por que fazemos isso? Por que trairíamos nossas crenças, nosso amor, nossa confiança e nossa compaixão, tendo consciência de que esses sentimentos são a própria essência do que somos? A resposta é muito simples. É uma questão de sobrevivência. Assim como a criança, talvez tenhamos descoberto que é mais fácil ficar em silêncio do que expressar uma opinião, enfrentando o risco de ser ridicularizado e invalidado pelos pais, irmãos, irmãs e iguais. Se somos alvo de abuso familiar, é mais seguro desistir e ignorar do que resistir aos que têm poder sobre nós. A sociedade aceita a morte de outros durante a guerra, por exemplo, justificando o fato como sendo devido a circunstâncias especiais. Todos nós fomos condicionados a nos abandonar em face de conflitos, doenças e emoções avassaladoras de maneira que apenas agora começamos a compreender. Em cada circunstância, temos mais a oportunidade de distinguir possibilidades poderosas do que de julgar o que está certo e o que está errado. Para cada parcela nossa, da qual desistimos para ficar longe, para ficar onde nos encontramos hoje, existe um vazio que fica para trás, esperando para ser preenchido. Estamos em constante busca do que quer que seja para preencher esse vazio. Quando encontramos uma pessoa que tenha as mesmas coisas das quais desistimos, sentimos-nos bem em estar perto dela. A essência complementar dessa pessoa preenche o nosso íntimo e deixa-nos pleno mais uma vez. Essa é a chave para a compreensão do que aconteceu no caso do meu amigo engenheiro e nos outros exemplos comentados anteriormente. Quando descobrimos essas partes faltantes nos outros, sentimos-nos
poderosa e irresistivelmente atraídos. Podemos até mesmo acreditar que precisamos deles em nossa vida, até o momento em que nos lembramos de que o que nos atrai é algo que ainda temos dentro de nós e que simplesmente está adormecido. Tendo consciência de que essas características e traços ainda estão conosco, podemos retirar a camuflagem que os encobre para incorporá-los outra vez em nossa vida. E ao fazermos isso, subitamente descobrimos que não estamos mais nos sentindo poderosa, magnética e inexplicavelmente arrastados para a pessoa que originalmente espelhou esses nossos traços. Reconhecer os nossos sentimentos com relação aos outros pelo que eles são e não pelo que o nosso condicionamento os transformou é a chave para o terceiro espelho dos relacionamentos. Esse inexplicável sentimento que temos quando estamos com outra pessoa, o magnetismo e a chama que nos fazem sentir tão cheios de vida, na realidade somos nós mesmos. Trata-se da essência dessas partes que nós perdemos e do reconhecimento de que as queremos de volta em nossa vida. Assim, tendo isso em mente, voltemos à história do meu amigo engenheiro. Que era facinho, né, de apaixonar. Vamos lá. Certamente existe uma boa possibilidade de que, sem conhecimento consciente disso, o meu amigo tenha visto naquelas mulheres algumas partes perdidas de si mesmo, partes que ele havia descartado ou que dele tinham sido tiradas ao longo da vida. Existe uma boa chance de que tenha encontrado o mesmo em homens, mas que tenha se impedido de sentir os mesmos sentimentos por causa do condicionamento social. Sob o ponto de vista de sua experiência, as coisas que haviam perdido eram tão significativas para ele, que ele identificava traços dessas coisas em quase todos os que encontrava. Entretanto, sem a compreensão do que os seus sentimentos queriam dizer, ele se via compelido a acompanhá-los da única maneira que conhecia. Ele acreditava honestamente que cada encontro era uma oportunidade de felicidade, porque se sentia muito bem quando em companhia de uma mulher. Ele ainda amava muitíssimo a esposa e o filho. Quando uma vez perguntei se ele os deixaria, ele pareceu ficar verdadeiramente chocado. Ele não tinha desejo algum de terminar o casamento, ainda que obedecesse à força que o impulsionava para situações comprometedoras, até o ponto em que a perda da família transformou-se em um perigo bastante real. Então, como descobrir o que os sentimentos de atração dizem? Então, vamos lá, gente. Então, porque eu me sinto atraído por alguém, eu estou apaixonada, eu amo essa pessoa, verdade? Gente, não é bem assim. Eu e Cristina estávamos até conversando antes aqui um pouco, né? E de verdade, a gente se sente atraído por pessoas, né? Porque são bonitas, porque são inteligentes, porque são engraçadas, porque são divertidas, enfim. Mas isso não significa que essas pessoas são os amores da nossa vida. Significa que elas preenchem alguma coisa em nós, ou que nós temos ou que nós perdemos. Olha só que interessante. Sim. Essa colocação que ele trouxe no livro foi fantástica, Dulce, e para mim faz muito sentido. Energeticamente, a gente sempre fala, né, de partes e pedaços nossos que a gente deixa nos nossos encontros e coisa e tal. E à medida que a gente vai crescendo, por questões sociais né, da forma como a gente entende a evolução que a gente está experimentando aqui agora,
a gente vai abrindo mão de várias coisas, né? Então, assim, é bem possível que eu hoje já não tenha, assim, toda a valentia, né, digamos assim, que eu tinha no auge dos meus 13, 14 anos, né? Então, é natural que quando você encontra uma pessoa que tenha esse traço, né, de ser destemido, de ser impetuoso, de ser, sabe assim, valente e chegar chegando e fazer, aquilo te atrai de alguma forma. Porque de fato é algo teu que você não existe mais. E que se em algum momento da tua vida aquilo te fez sentido, preencheu você de alguma forma, é natural que você se apaixone, né, pela pessoa, pela postura da pessoa. Eu achei interessantíssima a forma como ele trouxe isso aqui. Talvez aí, no decorrer da leitura, ele traga outras ideias, né, em relação a isso. Eu achei Então, mas é interessante. importante salientar o seguinte: se você perdeu isso porque você quis, tipo assim, eu evoluí e perdi aquilo que não me cabia mais, né? É igual Uhum, trocar o guarda-roupa porque eu cresci, né? Aquilo não me cabe mais. Por mais que eu gostasse daquelas roupas, elas não me cabem mais porque eu cresci. uhum, Então, não é que eu perdi. Então, vamos falar assim, eu cresci. Conforme a gente evolui em consciência, acontecem as mesmas coisas com comportamentos, com coisas, né, que a gente tinha, e a gente foi se moldando, se lapidando e deixando para trás. Uma coisa é você deixar para trás, outra coisa é você sentir esse sentimento de perda, né? Realmente assim, era algo que eu valorizava, mas que me foi tirado, ou eu tive que deixar para trás porque de alguma, por exemplo, a pessoa que ri muito quando uhum, jovem, né? E que ela é podada, às vezes o pai ou a mãe fala assim: "Nossa, você vai rir desse jeito, as pessoas vão achar que você tem problema, né? As pessoas vão te corrigir, não pode rir alto, não pode falar alto, não pode falar fazendo gesto, né? Então era uma coisa que você acha que fazia parte de você, que você foi podada naquilo. Aí vai ficar o buraco, aí vai ficar o vazio, né? Então é muito interessante essa forma como você trouxe, porque me trouxe isso. Tem coisa que não, que a gente vai se despojando, né? Tipo assim, não me serve mais, eu vou deixando pelo caminho. Isso não vai deixar um buraco em você, realmente não. Sabe, era uma coisa que estava ali já. Agora, essas que deixam um buraco, realmente você fica ali buscando, né? Como tapar esse buraco? Então, como descobrir o sentimento, o que os sentimentos de atração dizem? Vamos lá, ver o que o Greg conta pra gente sobre isso. Todos nós dominamos a arte de desistir de partes de nós, mesmo quando sentimos que, no momento, é uma medida necessária para a nossa sobrevivência física ou emocional. Quando fazemos isso, é fácil nos vermos como inferiores e sermos iludidos pelas nossas crenças sobre o que restou. Para algumas pessoas, a compreensão ocorre antes da percepção, sem que cheguem a compreender o que ocorre, enquanto para outras trata-se de uma escolha consciente. Uma tarde, quando eu trabalhava naquela mesma indústria bélica com o meu amigo engenheiro, um convite inesperado aterrissou em minha mesa. Era para uma apresentação informal que seria realizada na Casa Branca e os oficiais sobre o novo sistema recentemente inaugurado, o Strategic Defense Initiative. Gente, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas é assim que está escrito. Popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas. Durante a recepção que se seguiu ao evento, tive a oportunidade de ouvir uma conversa entre um dos oficiais de alta patente e o CEO de nossa companhia. A pergunta feita pelo CEO era relativa aos sacrifícios
que o outro havia suportado para alcançar a posição de poder que conquistara. Quais sacrifícios você teve que fazer para chegar onde está? Era a pergunta. O oficial descreveu como tinha escalado postos do Pentágono e na hierarquia militar até a sua atual posição de mando em uma grande companhia multinacional. Eu ouvia atentamente enquanto o homem narrava sua história com honestidade e entusiasmo. Para chegar onde estou, tive que me entregar ao sistema. Cada vez que conquistava um posto, perdia mais uma parte da minha vida. Um dia, compreendi que tinha chegado ao topo e olhei para trás, para minha vida. Descobri que havia aberto mão de tanto de mim mesmo, que não havia sobrado mais nada. Meus donos eram as empresas e os militares. Tinha deixado escapar o que eu mais amava: a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos e a minha saúde. Tinha trocado essas coisas por poder. Poder, saúde e controle? Isso aqui não tá estranho, né? Deve ser poder, dinheiro e controle. Fiquei pasmo com a honestidade da sua narrativa. Ainda que admitisse ter se perdido no processo, estava consciente do que havia feito. Estava entristecido, mas considerava que era um preço que valia a pena pagar pela sua posição de poder. Ainda que não pelas mesmas razões, nós todos podemos fazer algo semelhante. Para muitos, entretanto, a meta é menos o poder do que a sobrevivência. Convido-o a mergulhar em si mesmo no momento em que encontrar alguém que lhe desperte um sentimento de proximidade e empatia. Algo de raro e precioso está acontecendo com ambos nesse instante. Você acaba de encontrar quem guardava suas partes perdidas que você tanto procurava. Frequentemente, trata-se de uma experiência de mão dupla, pois a outra pessoa sente-se atraída pela mesma razão. Usando o seu poder de discernimento, você percebe que deve iniciar uma conversa. Comece falando sobre alguma coisa, qualquer coisa, para manter o contato pelo olhar. Enquanto fala mentalmente, propõe a si mesmo a seguinte pergunta: o que vejo nessa pessoa que perdi em mim mesmo, que desisti ou que tiraram de mim? Quase imediatamente uma resposta surgirá na sua mente. Pode ser alguma coisa tão simples como um sentimento de realização ou algo tão claro como a voz interior que você reconhece e que tem estado desde criança em sua companhia. As respostas frequentemente são palavras simples ou frases curtas, e seu corpo saberá o que tem sentido para você. Talvez você simplesmente perceba algo de belo nessa pessoa, de que você sente falta em si mesmo naquele momento. Possivelmente será a inocência perante a vida, a graça com a qual ela anda pelo corredor do supermercado, a confiança que transmite ao executar a tarefa no momento, ou simplesmente seu brilho ou vitalidade. O seu encontro não precisa durar mais do que alguns segundos, talvez poucos minutos. Aqueles instantes são a sua oportunidade de sentir a alegria e a euforia do momento. Trata-se de você encontrando uma parte sua em outra pessoa, algo que você tem, bem como o sentimento do que seria despertar alguma coisa assim no seu íntimo. Para os que têm a coragem de reconhecer o sentimento de familiaridade de tais encontros momentâneos, o espelho da perda provavelmente é algo que enfrentamos todos os dias.
Encontramos uma sensação de plenitude em nós mesmos quando os outros espelham em nós a verdadeira natureza deles. Então, olha só, quando nós não vivemos a nossa verdadeira natureza, a gente vive as convenções, né, sociais, os padrões, e a gente vê a outra pessoa sendo ela mesma, isso é muito atraente. Isso é muito atraente para a maioria, porque a maioria não é si mesmo. Não vive a energia de ser você. A maioria está vivendo crenças que não são suas e que já não fazem sentido, mas continuam ali vivendo aquilo. Outras vivem padrões sociais, porque tem que ser assim. Se eu não estiver vestida assim, se eu não estiver assim, se eu não fizer assim, se eu não tiver... Entendeu? Então não é ela. Ela está vivendo um padrão imposto. Um padrão que não é ela, às vezes. A gente já viu pessoas, né, falando assim, porque eu terminei um casamento porque eu não era eu no casamento, né? Porque eu tinha que viver um padrão que eu não podia falar, que eu não podia rir, que eu não podia sentar daquele jeito, que eu não podia conversar do jeito que eu conversava. Num primeiro momento, isso parece atraente, porque é algo que você perdeu, talvez. Mas e aí? Vai ficando pesado. Vai ficando pesado. Ou perde o sentido de ser. Vamos lá, vamos voltar para a leitura. Coletivamente, estamos olhando para a nossa plenitude e criando individualmente as situações que nos levam a encontrá-la. Sacerdotes, professores, pessoas mais velhas, jovens, pais e filhos são todos catalisadores de sentimentos. Nesses sentimentos encontramos as coisas que ansiamos ter em nós e o que ainda existe em nós, mas está oculto pelas máscaras do que acreditamos que somos. É natural e humano. A compreensão de que os nossos sentimentos realmente nos contam a respeito dos outros pode se transformar no mais poderoso instrumento para descobrirmos o nosso potencial máximo. E aí? O que tem nas pessoas que te atraem, que tem te atraído, que você perdeu, que você gostaria de ter mantido e não conseguiu, foi tirado de você. É interessante fazer essa análise. E assim, gente, não é sair por aí se apaixonando. Nossa, vi ali uma sensação de liberdade que eu tinha quando eu tinha 18 anos e agora aos 48 eu não tenho. E vou largar tudo, né? Casamento, marido, filho, 2 filhos, papagaio, periquito, gato, cachorro, e vou me aventurar de mochilão pelo mundo. Não é isso, não é esse espaço. Né? Porque a gente entende assim, pelo menos é essa compreensão que eu tenho. Aquela sensação que está ali, né, na outra pessoa, que de repente você cruzou o olhar e falou assim, nossa, ai, me apaixonei. Não, você não se apaixonou, você está se vendo ali, está vendo a liberdade que você tinha, a coragem, sabe assim, ou seja lá o que for que você reconheceu ali naquela pessoa, aquilo era teu, faz parte de você, é da sua essência. Em algum momento você fez escolhas, e a vida é feita de escolhas, né? Então, assim, você escolheu seguir uma vida de um casamento, né? Uma vida monogâmica, se casar, ter filhos, construir uma família, né? E com isso veio todos os amores, angústias, horrores e prazeres e tudo que existe numa relação. Quando você se vê nesses espelhos, a proposta que eu imagino, né? É do quanto aquilo ainda faz falta para você
se te faz falta. E o quanto que você é possível de trazer aquilo de volta para a sua vida. Porque sim, é possível? Sim, é possível. Sem ter que, sabe assim, pisar, sair quebrando todos os ovos em torno de você, ou fazendo um rendezvous total, sabe? Tipo, por exemplo, pegando esse lado da liberdade, de sair, passear, fazer. O que é possível você fazer para você e o teu conjunto, o teu contexto, que hoje te traria a mesma sensação? Te faria completa novamente, te faria sentir-se pleno novamente, né? E aí eu acho que essas questões é que você vai avaliando, recalculando, revendo, amadurecendo, maturando sentimentos. Eu acho que é assim que a gente cresce, e aí você cresce no todo, né? Não é só você, indivíduo, mas nesse contexto do todo que te acompanha, te completa e que é a tua vida hoje. Né? Eu acho que dessa forma é muito legal. E é lógico, tem pessoas que de repente vão chegar nessa coisa de tipo, acabou, o meu casamento acabou, o amor acabou. Faz parte, sabe? Eu acho que quando acabou, acabou. Mas tem que acabar mesmo, sabe? Não estou aqui falando, então se casaram e vão ter que viver unidos e casados para sempre. Para, sai desse espaço, você entendeu? Acho que cada um vive o que tem que viver com o outro, que é o que está escrito para ser vivido. Foi um mês? Foi um mês. Foi 2 meses? Foi 2 meses. Foi um ano? Foi um ano. Os meus pais mesmo ficaram casados 28 anos. Um casamento que, assim, não foi de todo ruim, porque teve 3 frutos maravilhosos, eu sou uma delas, né? Mas um casamento que não foi fácil. Hoje os dois são muito, muito melhores, né? Separados. Então, assim, não existe essa coisa de, tipo, de viver. A gente tem isso, né? De achar que um casamento, ou estar com uma pessoa, enamorar-se de uma pessoa, apaixonar-se por uma pessoa, é a vida toda, né? Tem que ter muito discernimento nisso. O que é uma vida toda? Porque você viver uma vida toda infeliz com outra pessoa, isso não é justo, nem para você, nem para ela. Né? Então, assim, Exatamente. sair também, tipo, que nem disputando com o chuchu na cerca, né, Luz? Larga aqui, vai para lá. Não, graças a Deus a gente já tem escolha, né? E isso é bem recente na história, e assim, a gente já tem escolha, mas vamos escolher ser feliz sempre, né? Sempre. Ser feliz sempre. Mas quando a gente olha para essa questão, né, do que nos falta, se a gente, uma pessoa nunca vai preencher tudo que nos falta, porque às vezes a gente deixou tanto de nós para trás, tanto. Só que essas coisas que nós achamos que perdemos, nós não perdemos, como ele mesmo já falou. E só o simples entendimento de que você está vendo no outro não é exatamente o outro, e sim uma parte sua, você entende que você não precisa daquela pessoa, você precisa resgatar aquilo que está te fazendo falta. Então, o que é que você precisa? Você precisa, então, ter um monte de relacionamento para se sentir preenchido? Não, você precisa resgatar o que está te fazendo falta. Sim. Até porque, se você não resgata para si, você continua infeliz. Aí vai ficar, tipo assim, pesando na vida do outro, você entende? E É, verdade, quem tá aqui, a gente não está aqui para ser muleta um do outro, é para crescer junto, é para exponenciar, entende? Então, e é aí que eu percebo que muitos amores começam a perder um pouco do brilho quando você começa a entrar nessa vibe, sabe, de ficar nessa dependência total. Você vai mudando tanto para agradar o outro, mas o outro nunca te pediu. E a pessoa vai se desapaixonando, porque na verdade você deixa de ser a pessoa que um dia encantou, né? é, Você está perdendo aquele traço, aquela personalidade, aquela coisa única que te fez despertar o desejo e o encanto da outra pessoa.
Você vai mudando tanto, daqui a pouco o pessoal olha e fala assim, nossa, quem é você? Não foi por você que eu me apaixonei, foi por uma outra pessoa. Né? Sim. Muito interessante. Bora aqui ler um pouquinho mais. A Um gente tem que estar pouquinho inteiro, né? A gente tem que inteiro. estar inteiro para o negócio. E tem que ter Não dois inteiros. é metade da laranja, é 2 inteiros. São Não, é duas dois laranjas, inteiros, é. 2 inteiros. E serão muito mais que 2. Bora lá. Quarto espelho. Reflexos da noite escura da alma. Aquilo que tendes vos salvará se o mantiver. Não. Se o. Ó, enrosquei aqui. Eu acho que é se o Manifestar? mantiverdes. Aquilo que tendes vos salvará se o mantiverdes. Realmente, essa letrinha dele está trocando, está trazendo o T, o J no lugar do T. Do Evangelho de Tomé. Então, aquilo que tendes vos salvará se o mantiverdes. Faz sentido. Gerald, nome fictício, era engenheiro no Vale do Silício, na Califórnia, durante o grande avanço da alta tecnologia no início da década de 1990. Tinha 2 lindas filhas e uma esposa, e sua esposa era igualmente bela. Já viviam juntos há quase 15 anos. Quando eu o encontrei, ele tinha acabado de ganhar um prêmio da companhia pelo seu 5º ano na fundação de solucionador sênior de problemas para um determinado tipo de software especialista. Seu desempenho fez com que o considerassem um verdadeiro patrimônio da companhia e usavam sua vasta experiência mais do que a típica semana de 5 dias e 8 horas de trabalho diários. Para atender a demanda pelas suas habilidades, ele começou a trabalhar até altas horas da noite e também nos finais de semana, além de fazer viagens para convenções e exposições profissionais com o seu software. Não demorou muito e ele notou que passava mais tempo com seus colegas de trabalho do que com a família. Eu podia ver em seus olhos como ele se ressentia da falta do convívio com os familiares. Quando Gerald chegava em casa à noite, encontrava a sua esposa e as filhas dormindo. E na manhã seguinte, ele já estava no trabalho antes de elas se levantarem. Depois de algum tempo, ele começou a se sentir um estranho na própria casa. Ele sabia mais acerca das famílias das pessoas de seu escritório do que sobre sua própria família. Foi nesse ponto que a vida de Gerald deu uma violenta guinada. Por acaso, ele tinha me procurado para uma sessão de aconselhamento enquanto eu escrevia o livro intitulado, que é assim, esse daqui eu não sei. Não é aquele lá. Vê como que é a tradução desse livro dele? Que descrevia como os espelhos dos nossos relacionamentos atuavam em nossa vida há mais de 2.200 anos. Os autores dos manuscritos do Mar Morto identificaram 7 padrões específicos de ocorrência provável em nossas interações com outras pessoas. À medida que Gerald desenrolava a sua história, ficava cada vez mais claro que ele descrevia um desses padrões reflexo de um dos nossos maiores medos, usualmente conhecido como a noite escura da alma. Entre os engenheiros do escritório havia uma jovem programadora brilhante, aproximadamente da mesma idade dele. Deixa eu ver aqui ó, o nome do livro. Caminhando entre os mundos, a ciência da compaixão. Esse era o livro que ele fazia o aconselhamento na época que o Gerald procurou ele. Ele estava escrevendo quando ele fez o aconselhamento. Entre os engenheiros do escritório havia uma jovem programadora brilhante, aproximadamente da mesma idade dele.
E ele, de repente, estava constantemente trabalhando em parceria com essa moça, pegando serviços que às vezes duravam dias e que os levava a visitar diversas cidades no país inteiro. Em pouco tempo, ele começou a sentir que a conhecia melhor ainda do que a própria esposa. Nesse ponto da história, já pude vislumbrar o desfecho provável. O que não poderia, o que não poderia supor foi o que aconteceu em seguida e por qual razão. E por qual razão Gerald ficava tão perturbado. Não demorou muito para que ele achasse que tinha se apaixonado pela colega do trabalho, decidindo então deixar a esposa e filhas para começar uma vida nova com ela. Essa era uma decisão que parecia fazer sentido na época, já que tinham tanta coisa em comum. Entretanto, dentro de poucas semanas, sua nova parceira foi transferida para um trabalho em Los Angeles. Cobrando alguns favores de conhecidos, Gerald manobrou para que também fosse transferido para o mesmo escritório. Imediatamente, tudo começou a andar errado e Gerald descobriu que tinha perdido mais do que ganho na barganha. Os amigos comuns dele e da esposa, conhecidos de muitos anos, repentinamente tornaram-se distantes e indisponíveis. Seus colegas de trabalho pensaram que ele estava maluco por largar a posição e projetos que havia conquistado com tanto sacrifício. Até mesmo seus pais se enraiveceram quando viram que ele tinha largado a família. Embora traumatizado, ele racionalizou, dizendo a si mesmo que esse era o preço para pagar pela mudança de vida. Ele estava livre para começar uma grande vida nova. O que mais poderia pedir? Ele não podia ter mudado de vida para não perder a família. Exatamente, né? Aí daqui a pouco está com o mesmo problema. Porque na realidade não foi na causa, né? E isso é tão comum, né? As pessoas querem jogar tudo fora. Vou desfazer isso daqui e vou começar tudo de novo. Daqui a pouco tá tudo ali igual de novo. É nesse ponto que o espelho do equilíbrio vindo da noite escura da alma entra em cena. Quando as coisas pareciam estar correndo como planejado, Gerald descobriu, na realidade, tudo estava se esfacelando. Em poucas semanas, seu novo amor deixou claro que o relacionamento não era o que ela esperava que fosse. Ela rompeu bruscamente e pediu que ele se fosse, sem mais nem menos. De repente, ele estava sozinho e arrasado. Depois de tudo que eu tinha feito por ela, como ela pôde fazer isso comigo? Ele gemia, de raiva, de dor. Ele tinha largado a esposa, as crianças, os amigos e o emprego. Em resumo, ele tinha aberto mão de tudo o que amava. Não demorou muito para ele passar a executar seu trabalho de modo deficiente. Depois de vários avisos de que seu desempenho estava inferior ao ótimo esperado, o departamento despediu. O desenrolar da história de Gerald mostra claramente o que tinha acontecido. Sua vida tinha saído do mais alto dos patamares, com todas as perspectivas de novos relacionamentos, novos trabalhos e salário mais alto, para o ponto mais baixo possível, com o desvanecimento de todos os sonhos. Naquela noite, quando ele veio me ver, trazia uma única pergunta: o que aconteceu? Como tudo que parecia tão bom ficou tão ruim? O que aconteceu, Dona? A noite escura da alma. Como reconhecer o gatilho? Gerald tinha perdido tudo o que amava na época que eu conheci. A razão pela qual isso tinha acontecido é o ponto fundamental da sua história.
Em vez de se libertar das coisas que amava, porque se sentia realizado e desejava avançar, ele tinha feito suas opções porque acreditava que havia algo melhor para ocupar o lugar do que já existia. Em outras palavras, ele jogou com segurança, como tinha medo de que poderia não encontrar nada melhor, ele permaneceu fisicamente casado e com a família, muito depois de emocionalmente ter se separado de ambos. Existia uma diferença sutil, embora significativa, entre deixar nosso emprego, amigos e romance, porque nos sentimos realizados e a situação de se agarrar a todos eles por causa do medo de que não exista mais nada para alcançarmos. Existe uma diferença sutil, embora significativa, entre deixar nosso emprego, amigos e romances, porque nos sentimos realizados, e a situação de se agarrar a todos eles por causa do medo de que não exista mais nada para alcançarmos. Realmente é uma diferença muito sutil, né, Dulce? Porque você pode tanto ir para um lado, né? Vou largar tudo isso daqui, porque eu não vou. Quer dizer, eu não vou largar porque eu não posso alcançar mais nada, ou vou largar tudo, né? E vou conseguir tudo muito melhor, assim. São Em dois todos os extremos, né? dois São dois extremos. extremos de uma mesma situação. Mas, como todos os extremos, nenhuma das opções é lá muito boa. Em todos os tipos de relacionamento, pode ocorrer uma certa tendência de ficarmos presos ao status quo, esperando que alguma coisa melhor apareça. Esse tipo de apego pode resultar do fato de não termos consciência do que estamos fazendo, ou pode aparecer por causa do medo de balançar o barco e de encarar a incerteza do que vem a seguir. Ainda que pareça representar um padrão do qual não temos consciência, não deixa de ser um padrão. Quer se trate de um emprego, de um romance ou de um estilo de vida, é possível que estejamos retendo um padrão no qual não nos sentimos verdadeiramente felizes, ainda que não tenhamos comunicado isso a ninguém de nossas relações. Assim, mesmo quando o mundo acredita que vivemos como era de se esperar, por dentro poderemos estar clamando por uma mudança e nos sentindo frustrados por não sabermos como compartilhar essa necessidade com os que nos cercam ou com os que estão mais próximos, né? Nos são mais próximos. Esse é o padrão que acumula o negativismo. Nossos verdadeiros sentimentos são disfarçados em tensão, hostilidade ou, algumas vezes, apenas ficam ausentes do relacionamento. Todos os dias passamos pelas alterações normais do ambiente de trabalho ou compartilhamos nossas vidas com outra pessoa, enquanto emocionalmente estamos distantes e vivendo em outro mundo. E como acontece isso? Vamos falar um pouco sobre isso, Dulce? Pois é, vamos para a vida do Gerald. Com o que ele estava insatisfeito, de verdade? Ele tinha uma família maravilhosa, tinha um emprego maravilhoso, mas o que estava de errado? Era a sobrecarga de trabalho. Exato. Era a sobrecarga de trabalho. Ele não poderia ter negociado a carga de trabalho, sabe, as horas de trabalho. Se ele tivesse feito isso, agido na causa, o que teria acontecido? Provavelmente o desempenho dele seria muito melhor e ele continuaria crescendo, né, e sendo importante na empresa.
A família dele ficaria estável, ele ficaria muito feliz, enfim, tudo ficaria no equilíbrio. Mas existia esse desequilíbrio, que é a sobrecarga de trabalho. Gente, isso... Vamos falar da sobrecarga? Seja do que for. A sobrecarga sobre nós, ela danifica todo o sistema. Todo o sistema. É por isso que a gente tem que agir sobre a sobrecarga. Seja de cobrança, seja de trabalho, seja sabe, de reclamação. Haja sobre a causa. Analise a causa. Qual que é o problema aqui? E negocia para resolver aquilo. Porque isso não gera só um problema na família, isso não gera só um problema no seu desempenho, isso vai gerar um problema na sua saúde. É inevitável, porque qualquer sobrecarga, o nome já fala, você está com uma carga acima da sua capacidade, acima da capacidade, é uma sobrecarga. Até uma laje de concreto rui e cai. Entende? Ainda mais nós, que somos seres emocionais. Isso tudo vai gerando problemas emocionais, que gera um desequilíbrio energético, que gera danos físicos muito sérios. Verdade. E que muitas vezes fica assim, disfarçado, mal disfarçado. Porque, por exemplo, pegando esse exemplo mesmo, é bem possível, e eu acho que é muito comum isso, sabe? Você fala assim, nossa, eu estou indo tão bem aqui profissionalmente, eu tenho que dar me entregar mais, sabe? Ficar mais. E aí você acaba se distanciando do que realmente é importante para você, que vai te sustentar. E aí você não consegue segurar isso por muito tempo, né? E, na realidade, o que acontece? A pessoa acaba abrindo mão da família por medo de perder o emprego. E aí vai, né, fica lá no emprego, sendo massacrado, né, digamos assim, acaba se sentindo... ele vai perdendo a família, ele começa, por conta disso, não dar o mesmo resultado, né? Já vai tipo, fazendo uma entrega que não tem valor, de verdade, não tem valor. E perde o brilho. Perde todo o encanto, tanto para a empresa, como perde a família dele, como vai perdendo os amigos, e ele se perde dele próprio, né? A pessoa se perde. E aí fica se questionando, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu faço agora com tudo isso? E essa história, gente, tem muitos Geralds por aí. Tem muitos Geralds. Como é comum, é muito comum, tá? Isso acontecer. Deixa eu terminar aqui esse parágrafo e a gente para por aqui e continuamos na próxima leitura, tá? Ó, quer nosso problema seja com o patrão, com o amante ou com nós mesmos, racionalizamos, assumimos compromissos e ficamos aguardando. E então, um belo dia, sem mais nem menos, bum, acontece. Aparentemente vindas de lugar nenhum, aquelas mesmas coisas pelas quais ansiávamos e esperávamos tanto que acontecessem, aparecem repentinamente. Nesse momento, podemos investir nelas como se não houvesse um amanhã. Vou mais um pouquinho aqui, peraí. No caso de Gerald, quando ele mudou para outra cidade com seu novo relacionamento, deixou para trás de si um vazio não solucionado, dentro do qual seu mundo entrou em colapso. Agora, depois de ter perdido tudo o que ele prezava tanto, sentava-se diante de mim, com enormes lágrimas rolando pela face. Como vou conseguir de volta meu emprego e minha família? Só me diga o que tenho que fazer. Quando eu vejo coisas assim, sabe o que eu lembro, Dulce? Sabe do conto do Pinóquio? Sabe, da ilusão da ilha dos brinquedos e, sabe, da festa e alegria?
E aí chega lá, ele começa, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Não é nada disso que eu quero. Nossa, é muito significativo. E acho que a todo instante, né, a gente traz muito isso. Quando você traz nas mentorias e aqui nas leituras, da gente ter clareza, né, do que a gente quer. E ter clareza do que você quer é, inclusive, saber se o rumo que está tomando a tua vida profissional está indo de encontro ao que você não quer, né? Porque, de verdade, é verdade que você, de repente, tendo tudo aquilo que você anseia, qual o preço que você vai ter que pagar para isso, né? O quanto que você realmente anseia aquilo. Porque vai ter uma entrega, né? A gente trabalha aqui no digital, a gente tem a nossa realidade, né? E crescer aqui significa você dar um empenho, você, né, colocar uma força, você colocar tudo isso. E o quanto que você está disposto a fazer, né? E isso aqui, nesse nosso trabalho, né, de entrega e de expansão de consciência, de levar esse recado, levar a nossa voz, mas isso é geral para todas as empresas, para todas as pessoas, em todas as situações de vida, são convidadas, sempre, o tempo todo. O quanto você está disposto a ir, né? Até que ponto? E você, não é feio você falar que, olha, aqui é meu limite. Eu não estou disposta a pagar esse preço. Eu diria que para o seu desempenho ser incrível e que para você ser você, né? Tipo assim, você ser você é o melhor de qualquer coisa. A gente aqui no digital, se você for você, você vai atrair as pessoas, certo? Enquanto que se você tiver mascarado de outra pessoa, provavelmente você não vai atrair ninguém. Então, é a sua energia. Então, isso tem que ser leve e gostoso, tem que ser divertido, entende? Não pode ser aquela coisa pesada por obrigação. Isso eu tenho entendido cada vez mais. Eu até fiz um comentário essa semana que é o seguinte: isso tem caído a ficha para mim, sabe? Eu estava muito, eu estou ainda, né? Muito no fazer. Então, você veio, a gente grava o clube de leitura, eu estou gravando o curso com a Jaqueline, a gente tem o podcast, né? Eu tenho as minhas lives, eu tenho, enfim, tem tanta coisa. Então, eu tô me dedicando muito. E até quando que eu vou levar isso? Até quando estiver gostoso. Na hora que não estiver gostoso, eu vou começar a cortar. O que eu vou cortar primeiro? Entendeu? Uma live, sei lá. E aí, por quê? Porque você tem que entender o seu limite. Porque a hora que você começa, quando essa sobrecarga começa a atrapalhar a sua vida, gente, é uma balança. É uma balança. A sobrecarga, ela vai pesar em alguma coisa. Ela vai pesar. A nossa vida, ela tem várias áreas. O trabalho é só uma dessas áreas. O trabalho é só uma. Tudo tem que estar em equilíbrio para que você esteja bem. Para que o seu desempenho no trabalho esteja bem, você tem que estar bem na sua família. Você tem que estar bem com sua saúde. Você tem que estar bem com a sua espiritualidade. Você tem que estar bem. É um equilíbrio, é uma balança. Então, se você sobrecarrega um dos lados, alguma coisa vai entrar em colapso. Alguma outra área vai entrar em colapso. Então, é muito importante você estar atento a isso e, mais do que isso, agir na causa. Porque o Gerard não entendia sobre isso, ele foi agir num outro lugar. Ele foi abrir mão de coisas que eram essenciais para o equilíbrio dele. E de verdade, aí tudo rui. Tudo vai pelos ares, entende? Uhum. E não é que eu estou aqui defendendo, porque a família é em primeiro lugar. Não é isso. É que se para você a família é importante, isso tem que estar equilibrado. Uhum. Igual lá para o militar, não era tão importante. Ele estava feliz de ter aberto mão da família para ter o poder. O poder era o mais importante, entende?
É uma das coisas que a gente analisa lá na mentoria, Mas, né, que são os valores. mas ainda assim, até o militar, né? Tipo assim, Né? percebe. Chegou Dia, nessa conclusão, tipo, que se perdeu tanto, perdeu tanta coisa dele mesmo, que nem ele se reconhecia mais. E é assim, fazendo esses balanços que a gente vai crescendo, né, e desenvolvendo. E nesse momento, gente, eu acho que é fundamental as terapias, verdade, as terapias, o estudo, participar de mentorias, você crescer, sabe? Você se desenvolver, você se dispor a se olhar, a recalcular suas rotas, entender seus limites, seus valores. Isso ajuda demais, porque a gente exato. está aqui para crescer, expandir e ser feliz, né? É, isso Isso aí. mesmo. E podem contar com a nossa ajuda sempre. Liga, marca um horário. Conhece, né? Tem gente que fala assim, ai, terapia é caro, mas nunca nem fez uma conversa, nunca nem sabe. Né? Então, como seria marcar um horário? Conhecer, fazer um alinhamento, uma primeira sessão, saber como é que funciona, se é o seu momento. É interessante isso. Certo, gente boa? Isso aí, pessoal. Bora Um nessa. beijo, Bora em frente, que atrás vem gente. verdade. Beijo, Dulce. Beijo, Beijo, amor. galera.